como utilizar inteligência artificial generativa para gerar páginas profissionais, seja para site, keys para captação de leads, propostas comerciais ou qualquer conteúdo digital que você queira desenvolver. Nesse vídeo eu vou te ensinar com 5 ferramentas, todas elas pagas, mas a gente vai utilizar somente as versões gratuitas para poder chegar no resultado final de uma página profissional publicada. No meu caso, eu vou desenvolver uma proposta comercial, que foi uma dor que eu tinha há um tempo atrás, e é por isso que eu desenvolvi todo esse método e também estou desenvolvendo esse vídeo para que mais pessoas com o mesmo problema que o meu possa ter agora uma solução tanto digital como de forma mais rápida, prática e totalmente profissional, e o melhor de tudo, sem gastar nenhum real. Já vou adiantando para vocês que é um processo um pouco mais demorado, então se você quiser você pode ir pulando para as partes da frente do vídeo, né? Aqui eu vou começar agora a introdução, depois eu vou mostrar para vocês as 5 ferramentas que a gente vai utilizar para o meio e final do vídeo, para o passo a passo de como a gente vai fazer todo esse processo, beleza? Então acompanhem, já clica no sininho aqui embaixo, no gostei, compartilha com os amigos. Se você tem alguma sugestão de próximos vídeos para mim poder desenvolver aqui e trazer para falar com vocês, ou alguma coisa que vocês queiram compartilhar, deixe nos comentários que eu vou ler todos eles, beleza? Então vamos lá? Bom, seguinte, aqui a gente vai desenvolver de fato uma página profissional. Então no meu caso eu vou desenvolver uma proposta comercial, mas ela se adapta para qualquer dor que você tenha. Pode ser um contrato digital, uma proposta comercial, uma landing page, um portfólio, qualquer uma dessas coisas. Aqui a gente vai utilizar 5 ferramentas de inteligência artificial. Esse vídeo é ideal para você que tem o seu negócio, que é prestador de serviço, que tem um cliente, que trabalha com marketing, que desenvolve coisas com IA, e para você que também quer economizar. Infelizmente o custo da IA ela é muito cara, principalmente aqui no Brasil, mas fora dele também, porque a gente geralmente paga em dólar, né? Então é bem caro, e o máximo que a gente conseguir trazer pra gente de forma gratuita e compartilhar conhecimento, eu acho que é bem legal. Então, justamente por isso que a gente está desenvolvendo todo esse conteúdo aqui. Então, para começar, eu vou mostrar aqui, vou dividir a tela com vocês, e aí vocês vão ter acesso à minha tela e a gente vai fazendo dessa forma. Eu vou falando aqui e também mostrando para que você tenha de fato algo visual para assimilar a que passo a gente está. Beleza? Combinado? Aqui eu vou mostrar para vocês 5 ferramentas que a gente vai utilizar para fazer essa página profissional. Beleza? Para começar, o nosso ChatGPT, para a gente fazer uma base de prompts ali e uma estrutura para o que a gente quer. Eu gosto muito da Apple, então geralmente os meus layouts são puxados para os designers da Apple, porém eu sempre altero cor, fonte e outras finalidades. Então eu gosto muito do minimalismo deles, então por isso que eu sigo um pouco da identidade visual deles, mas eu também tenho a minha autenticidade, então eu dou os meus toques ali e acabo mexendo, deixando do jeito que eu quero de fato, não com 100% das características do que já foi desenvolvido pela Apple, beleza? Mas se você tiver qualquer design que você gosta, qualquer design system, qualquer experiência do usuário, site que você gosta, é sempre bom contextualizar para o GPT também, para que ele se balize ali e chegue o máximo possível de um prompt legal para a gente poder jogar no cloud, tá bom? Já falando do cloud, vai ser a nossa segunda ferramenta que a gente vai utilizar aqui. O ChatGPT a gente utiliza para dar ali estrutura e para de fato falar o que a gente quer. Como não tem limite, né, até o momento pelo menos, não tem limite ali de comandos, de texto, então tá ok. Há um tempo atrás estava com algumas limitações, hoje eu vou testar, caso tenha, a gente já recorre a um outro recurso, que é o Gemini, que é a terceira ferramenta que eu vou falar aqui. Mas antes, contextualizando o Cloud, geralmente eu utilizo ela para poder desenvolver interfaces de sites. Por quê? Diferente das outras interfaces,
de outras inteligências artificiais, o Claude ele ainda entrega um resultado muito superior do que qualquer outra. Eu já testei a Manus, já testei o ChatGPT, o Gemini, mas de todas elas, o que de fato consegue trazer algo responsivo e assertivo e totalmente profissional, ainda hoje em 2026 é o Claude. Beleza? Então por isso que a gente vai utilizar o Claude para gerar a nossa interface. O único problema do Claude qual é? Como a gente utiliza para algo específico, se você gerar um HTML ali de começo com uma interface, se você for corrigir esse HTML, você já vai perder ali os tokens que você tem para utilizar no dia, e aí você vai ter que esperar até determinado momento para poder utilizar novamente. E para driblar isso, o que a gente faz? A gente utiliza o Gemini. O Gemini é sensacional, principalmente para o que a gente vai utilizar aqui. Aqui, o Gemini, ele entra como um ajuste de HTML. Então, a gente vai gerar um prompt, vai gerar uma base, vai mandar para o Cloud vai fazer a leitura desses dados, vai desenvolver uma interface para a gente, UX, para a gente visualizar ali em tempo real. E aí, depois disso, se a gente quiser corrigir qualquer coisa desse HTML, a gente vai utilizar o Gemini. Por quê? O Gemini não tem limite de tokens. Então a gente consegue corrigir cor, fonte, tudo que tiver no nosso projeto HTML de forma fácil, rápida e prática. Então por isso que a gente também utiliza o Gemini de apoio. Continuando, a gente vai utilizar também o HTML Save. Por quê? O HTML Save, para você que não conhece, basicamente é um site onde você consegue jogar o seu HTML lá e em tempo real ele te mostrar a interface do que você fez. Então vamos lá, a gente fez uma interface no Cloud e aí a gente precisou alterar qualquer linha desse código lá no Gemini. Beleza, a gente salvou esse HTML, a gente copia esse HTML, joga ele no HTML Save. Instantaneamente ele já vai trazer para a gente a interface que a gente quer visualizar para ver de fato se a gente corrigiu aquilo ou se ainda precisa de alguma correção. Então o legal do HTML Save é que ele consegue trazer para a gente em tempo real algo que a gente precisa visualizar para ver se tá bom ou se não tá bom. E por fim, a gente vai utilizar o Netflix. O Netflix basicamente é um site onde a gente vai fazer a hospedagem do nosso projeto. Aqui a gente vai desenvolver uma proposta comercial, que é uma proposta comercial digital. Ou seja, a gente vai hospedar esse link, todo esse projeto em um link na nuvem, totalmente gratuito. Você tem limite de até 5 sites para você poder executar. E aí depois você vai precisar de uma nova conta, porém é muito útil porque é gratuito e a gente consegue utilizar e ajuda muito. E aí o que a gente vai fazer? A gente tem o Netflix, que ele vai basicamente pegar o nosso projeto HTML final. Então quando a gente já tiver com esse projeto totalmente finalizado, a gente vai pegar esse HTML, vai entrar no site e vai gerar todo esse projeto lá dentro do site e depois vai renomear com o nome do seu cliente ou com o nome do seu site. Lembrando, esse nome que você vai deixar vai ser o nome que vai ficar depois no seu projeto. E agora, de fato, a gente vai entrar no passo a passo de todo esse projeto, de como a gente vai estruturar tudo isso. E aqui eu vou mostrar para vocês, vão ser 7 passos. O maior teor de atenção é agora, no começo do projeto. Depois isso tudo se torna tão rápido que você faz tudo isso em menos de 10 minutos e está pronto. Você consegue responder os seus clientes, mandar para os seus clientes, ou então subir uma nova página sem problema nenhum. Então no passo a passo, primeiro a gente vai iniciar no ChatGPT. Então aqui a gente vai dar início no nosso projeto, etapa 1. Iniciamos aqui no nosso ChatGPT. Crie para mim um prompt para que eu utilize no Cloud, focados em criar uma página como se fosse uma landing page adicional
inspirada no desígnio da Apple, porém com a fonte Inter e suas variações. A ideia aqui é criar uma proposta comercial. Outra coisa legal aqui do Cloud é que ele consegue trazer, diferente de outras ferramentas de IA, interações. Então, depois eu vou até mostrar para vocês, mas eu vou fazendo aqui e vou mostrando. O que é legal, ele consegue fazer pequenas animações de forma totalmente intuitiva. Então, quando o cliente abre aquele site e vai rolando, scrollando e vai vendo tudo isso, fica bem legal. Aqui eu já estou mandando para o chat, basicamente ali algumas informações que a gente quer. Aqui é bem importante que a gente tenha o máximo de informações possíveis para que possa, de fato, entender o que a gente precisa e depois quando a gente jogar lá no cloud, para que ele entenda também o que a gente precisa fazer. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu poderia olhar melhor, dar uma olhada, ver o que a gente pode modificar, mas aqui eu já vou, para ser mais rápido, eu já vou entrar aqui no cloud. E aí aqui eu já vou pedir para o Cláudio desenvolver isso para a gente, para vocês terem um pouco mais de ideia de como é na prática, tá bom? Então eu copiei, colei, e agora é só aguardar. Ele vai gerar com as suas skills aqui. Aí aqui ó, a gente já iniciou no ChatGPT, estruturamos a ideia e o design, revisamos o prompt completo, enviamos para o Cloud. Agora a gente vai entrar numa outra fase assim que ele gerar para a gente. Aqui, como vocês podem ver, ele já está gerando aqui o HTML para a gente. Vai arrastar aqui para o lado. E aí, qual que é o objetivo aqui? É a gente aprender a fazer de fato algo. E aí, com o tempo, a gente vai aprimorando e vai trazendo para a nossa realidade. Aqui, ele está com bastante cara de IA, mas conforme a gente vai alterando, atualizando e mexendo, trazendo agora a nossa identidade para esse projeto, a gente consegue de fato trazer algo que seja relevante. Então a ideia não é só você dar um prompt e esperar ficar pronto. É você trabalhar todo esse conteúdo de fato para que você possa utilizar da melhor maneira possível, como eu disse antes, de uma maneira estratégica. Aí aqui ele gerou pra gente estúdio de conteúdo, só que eu não pedi para ele, iniciar conversa também não, eu vou remover depois. Aqui, proposta exclusivamente para Felipe. Aí aqui tem o objetivo da proposta, presença digital com precisão, sua medicina exige. Você consegue alterar tudo isso também. Aí aqui eu tenho ver proposta, ó que legal. Aqui ó, tá vendo que eles estão com ação? É bem legal. A gente também consegue utilizar esses botões aqui para criar CTAs, né, que nem aqui no caso, ver proposta, ou falar diretamente, criando aqui links para que a pessoa possa clicar e entrar em contato com você em determinados canais. Aí aqui, o que é o tempo, para onde é. Eu pedi para ele não gerar isso aqui, mas ele gerou. Ele traz todo um contexto aqui, trouxe para mim os bullets. Os bullets não, as caixas de texto, ó, com ação e também com degradê. Então, conforme eu vou arrastando, ó, ele tem uma ação. Aí aqui no primeiro, edição de vídeo, o que vem, e aí o valor, investimento. Aqui abaixo também, bem legal. Aqui eu vou pedir para ele tirar depois. Ó, tudo com interação.
Lógico que aqui está com o layout quebrado, a gente poderia aqui colocar alguma informação ou tirar alguma informação ou alterar esses ícones. Agora o céu é o limite, você pode trabalhar da maneira que você quiser. E aí aqui tem uma CTA, ele só não alinhou aqui o texto também, mas isso a gente consegue, ó, confirmar interesse, bem legal. Eu não vou pedir para o Cloud aqui ele fazer essas alterações, porque ele vai demorar muito para fazer, e aí no final ele vai acabar que vai falar, olha, você não tem mais token para fazer isso, volta a tal horário. E aí não é o nosso objetivo. Então eu vou baixar esse HTML que eu tinha da esposinha, muito thank you. Top. Às vezes pode ser que o Gemini ele demore para carregar. E aí, se você quiser, você pode dar um atualizar ali. Gemini, seguinte, eu preciso que você altere esse código, nesse código HTML, estúdio de conteúdo para proposta comercial. Pode manter o ícone é apenas para a gente poder deixar ilustrar. E aí abaixo, na verdade, continuando em cima, tem um botão escrito iniciar conversa. Esse botão você pode remover e aí depois ajusta os espaçamentos e as regras aqui de espaçamento de toda essa parte superior da nossa proposta em HTML. Depois, na parte de baixo, remova todas as partes aqui de serviço, né? Tem, na verdade, esse traço antes de serviço. Quero que você remova esse traço de todos os textos, o começo de cada texto que tem ele, deixe somente o texto, tá bom? Embaixo, eu vou pedir para você também, vamos alinhar os detalhes dessa parceria, Felipe, né, que seria o doutor, e aí embaixo ele está descentralizado. Eu vou pedir para você centralizar todo esse conteúdo novamente, por favor, verificar se está nas regras de design, como espaçamento, espaço entre linhas, alinhamento, que é bem importante para a gente. Vamos lá. Agora eu joguei aqui para o Gemini. O Gemini vai fazer as alterações e vai me trazer o código HTML atualizado. Aqui ele gerou para mim o HTML, tá? Esse é o HTML atualizado. Eu até achei que ele tinha dado uma comida de bola ali, mas não, ele estava demorando. O HTML é bem longo mesmo. Então ele gerou. Eu vou copiar esse HTML. Agora a gente entra na etapa 6, que seria testar o HTML no HTML Save. Então eu vou entrar aqui no HTML Save. Se eu conseguir. Consegui. Aqui ele vai pedir para você fazer sua conta. Você faz sua conta ali ou conecta com a sua conta Gmail, normal, não tem segredo nenhum. A conta que você quiser utilizar, claro, né? E aí aqui tem o criar seu primeiro site. Aqui em gerenciar sites, criar seu primeiro site. Aqui, ó, cria um site em HTML simples e gratuito online. Aqui no 1, você vai dar um Ctrl V, ele vai puxar todo o HTML que a gente gerou lá agora de pouco. E aí aqui embaixo a gente vai enviar e salvar. Aí ele vai fazer a verificação aqui. Boa. Comprimento desse HTML é recomendado no máximo 30.000 caracteres. Aí, ó. Outra coisa que a gente vai ter que corrigir. Vamos lá no Gemini. Gemini, preciso que esse HTML seja limitado com até quantos mil? 30.000, se eu não me engano. Agora ele vai gerar aqui novamente. E aí, o que eu vou fazer?
eu vou dar um Ctrl A e vou apagar tudo aqui para que a gente de fato já vá aqui para o HTML Save com algo que a gente vai utilizar mesmo. Então, vou esperar ele gerar. Aqui ele está gerando novamente, como é bastante código, é mais difícil. Boa. Terminando de gerar, deixa eu ver. Terminou. Terminou de gerar. Vou copiar. Vou jogar no HTML Save. Vou lá no final, scroll até o final. Enviar e salvar. Vamos guardar para ver se vai dar algum erro. Isso aqui é real life, então se der erro, é isso. Ó, complemento do código recomendado para a página de 30.000. Estranho. A gente já reduziu para menos de 30.000. Deixa eu ver aqui. Insights. Realmente não foi. Deixa eu ver se eu peguei o correto. Acho que eu não peguei o correto. O correto é esse aqui. Lógico que não ia dar certo, né? Vamos ver agora. Mas vai dar certo. Sucesso. Aí aqui ele vai vir para uma página para a gente verificar, página inicial, editar. Aí eu venho nesse olhinho amarelo aqui, ó, pré-visualização. Cliquei nele, ó, estúdio de conteúdo, ele não alterou aqui, beleza, mas ele já trouxe algumas coisas bem legais aqui. Basicamente ele não alterou nada do que eu pedi, mas vamos lá. Eu vou pedir para ele novamente fazer isso. Mas ó, já ficou legal. Já tem uma interação aqui. Aqui ficou legal. Isso. Aí aqui, como a gente já tem um projeto, o que eu vou fazer? Eu posso editar e remover tudo, ele, dar um Ctrl A e apagar tudo. Ou eu poderia excluir e refazer. Agora que eu vou esperar o Gemini fazer todas as correções. Ó, o Gemini fez todas as correções. Vou salvar. Vou voltar lá para o nosso HTML Save. Fazer o mesmo procedimento. Salvar alterações. Analisando, código salvo com sucesso. Seu código foi atualizado com sucesso. Beleza. Aí o que a gente vai fazer agora? Vai vir aqui em gerenciar sites. Dá uma olhadinha aqui no olhinho amarelo. Proposta teste. Essas animações aqui eu acho que fica muito legal. Tipo, se você souber de fato tentar trazer algo diferente, fica muito legal. E aí tá aqui e tal. Olha, alterou. Ah, não tirou os serviços. Mas isso a gente, com os prompts, a gente consegue ir verificando para resolver. Eu até pedi para o Cloud lá atrás remover. E aí depois fica mais fácil, tá? Aqui ele alinhou certinho, aqui ele removeu. A única coisa mesmo que ele não tirou foi isso aqui de serviços. Só em serviços. Ou eu consigo remover no código também, mas aí eu teria que procurar aqui. Então, para não ficar muito extenso, eu vou não vou fazer, tá? E aí, beleza. Agora a gente entra aqui nessa última etapa que é a 7, publicar no Netflix. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a última versão que tá aqui
no nosso Gemini, vai baixar o HTML e vai entrar agora no nosso Netflix, tá? O Netflix é bem tranquilo. Aqui eu não tenho nenhum projeto ainda, então por isso que ele tá assim. Aqui eu tenho algumas informações dele. E se você quiser deixar em português, é bem de boa. Às vezes ele dá uma bugada, você volta para o inglês, depois volta para o português, aí ele volta, beleza? Aí aqui, o que que a gente vai fazer? A gente poderia construir algo aqui direto usando o Cloud, só que eu não prefiro, porque a gente tem 400 créditos só, e aí isso vai muito rápido e a gente não consegue construir de fato algo assertivo. O que que a gente vai fazer? Vai rolar até o final aqui, e aqui ó, vai até aqui ó. Tem GitHub, GitLab, e outras funções aqui, aí tem aqui. Faça um upload do arquivo do seu projeto, arraste ou solte o HTML, zip e tal, para implantar. Aí aqui a gente vai entrar, vai escolher o nosso projeto, renomear e implantar. Às vezes ele dá uma bugadinha, ele implanta, aí depois você tem que renomear manualmente. Mas sempre funciona. Aqui, ó, já está online, já está publicado. A gente vem aqui em Kit Setup. E aí aqui a gente vem e coloca proposta comercial, comercial, Doutor Felipe. Aqui não pode ter caracteres grandes, tá? E nem em separação. Então a ideia é ser bem direto. Aí você pode vir aqui, Update Project Name. Pronto, agora o que que a gente tem? Aqui a gente tem um projeto publicado, disponível para o seu cliente poder visualizar tanto do celular como de qualquer lugar que ele quiser, qualquer acessório digital, com o nome personalizado dele, com o que ele precisa especificamente e pronta para você poder vender ou para você poder, de fato, mandar uma proposta comercial para ele e para que ele possa, de fato, olhar para aquilo de uma forma mais profissional. Então, esse aqui foi o resultado do que a gente acabou de gerar. Essa aqui é a nossa página. Ó, eu gosto muito dessas animações aqui. Aqui o layout quebrou um pouco por conta de texto, a gente poderia ter mudado de texto. Ação, sempre tem quando você passa em cima. Você vai scrollando, também tem aqui. Ó, que legal. Ele vai selecionando também, vai passando por ele. Botão com ação. E, bom, então é isso. Aqui a gente desenvolveu uma página do zero, utilizando apenas inteligência artificial gratuitas, com foco total em não ter custo nenhum e ter um site publicado, uma landing page, uma página profissional. Aqui no nosso caso foi uma proposta comercial, totalmente gratuito, de forma eficiente. Não é rápido, é um processo um pouco mais demorado, não é milagroso, mas ajuda bastante você que é profissional ou da área, ou você precisa de fato de um conteúdo específico, de algo específico para o seu nicho e se diferenciar desse mercado que cada vez cresce mais. Beleza? Eu vou deixar aqui por último a nossa página. Para você que acompanhou até aqui, digita aí Mel e deixa uma sugestão para os próximos conteúdos que a gente pode trazer aqui para conversar. E é isso. Curta, comenta, compartilha, manda para os amiguinhos esse conteúdo que deu um trabalho do cacete para executar. Mas é isso. Fechou? Tamo junto. É nóis. Até a próxima.